Boa noite, gente. Ei, Kleber. Que aquela sofrência aí, gente? Isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês viram, gente, que eu disponibilizei já o esqueminha da aula de hoje? Vocês chegaram a ver? Tá lá no canal do YouTube, já lá na nossa playlist. Para poder facilitar. Já tem um videozinho lá do esquema. Boa noite. Boa noite, Rosana. E aí, gente, como é que foi de feriado de Páscoa? Conseguiram colocar as atividades em dia? Ingrid, Patrícia, Ana Clara, Fabrício. Tô sentindo falta da Lucéri. Cadê a Lucéri? Igor tá aí? Mas tá faltando bastante gente, né? Ah, mas tá bom, Ingrid. Descansou. É importante a gente descansar também. Né? Muito importante. Gente, lembrando que a aula está sendo gravada, né? Então, inclusive, a imagem de vocês está sendo gravada, tá? Vai ficar lá disponível no YouTube. E está disponível também na plataforma nova. Vocês entraram lá na plataforma? Todo mundo me escuta, gente? Acho que a Ana tem que ativar o som. Ana, ative seu som. Bom, vocês viram, gente, na plataforma nova? Alguém já teve curiosidade de olhar? Professora, Oi. qual que é essa plataforma? É do SF Web. Você entrou já lá? Não consegui. É pelo site da faculdade mesmo ou não? Você entra pelo site da faculdade e aí você vai entrar lá em acessos, sistema faculdade. Foi mandado um vídeo com os representantes de turma, para eles passarem para vocês como é que vocês acessariam. E aí você acessa com sua matrícula no login e matrícula na senha. Ah, então vou tentar aqui entrar de novo. Entendeu? Aí lá Entendi. tá tudo muito organizadinho. Inclusive, assim, vocês vão achar lá os áudios das nossas primeiras aulas. As nossas aulas que foram as primeiras aulas que foram por WhatsApp, eu salvei todos os áudios lá também. Então tá tudo bonitinho, organizadinho. Todos os professores vão postar para vocês as aulas, né, que foram ministradas até hoje, com vídeo, com tudo lá. E todas as aulas daqui para frente serão postadas só lá. Exatamente porque lá é uma plataforma que é própria para isso, entendeu? Vocês conseguem ver tudo num só lugar. Então, vocês têm acesso aos vídeos, vocês têm acesso a tudo. Ai, Kleber, cara de pau, não deu para mexer, a live do Gustavo Lima atrapalhou tudo. Ô, gente, eu vou te falar, viu? Mas é isso, Ingrid. Aí você tenta acessar, porque tá tudo bem organizado. Aqui. Inclusive, a aula de hoje já tá lá. Ah, então vou colocar aqui. Eu consegui entrar. Isso. Aí, se você quiser acessar direto, o endereço é www, eu vou digitar aqui, tá? www.sfweb.com.br/famig. Você entra com matrícula no login e matrícula na senha. Ah, então tá. Obrigada, viu? Nada, que isso. Tá? Aí vocês acessam, o primeiro acesso de vocês muito provavelmente vai pedir para vocês mudarem a senha, vocês escolhem a senha, atualizam os dados. Ei, Lucas, tá sumido, menino? Que bom que você tá aqui. Nada.
Aí, então tá bom. Aí você acessa direitinho lá e aí qualquer dúvida que você tiver, você me fala. Tá bom, Ingrid? Tá bom. E os demais Tá bom. todos, viu, gente? Vocês acessam pra gente poder... para vocês poderem, né, ter acesso ao conteúdo e tudo. Acredito que vocês vão gostar bastante da plataforma muito boa. A gente já trabalha com a plataforma no SF Web, a gente já trabalha com ela no NPJ, né, que é o Núcleo de Prática Jurídica, e no TCC. E aí agora tem o módulo Sala de Aula Virtual. Inclusive a AVA de vocês vão fazer por lá, né? É até bom você ter tocado no assunto, Ingrid, que a AVA de vocês, eu tinha falado na última aula que ela poderia ser feita de forma individual. Eu conversei com o Gustavo a respeito da possibilidade de vocês poderem fazer também aí de forma em trio, em dupla, né? Se seria possível vocês fazerem dessa forma. E aí o Gustavo, ele me falou que seria possível, desde que vocês me prometessem que não vão encontrar fisicamente para poder fazer o trabalho, né? Então, assim, é possível que a gente faça a VA em dupla, em trio. Quem quiser fazer a entrega dela, gente, de forma individual, pode fazer, não tem problema. Pode sim, Ingrid, tá? Pode fazer individual. Mas quem quiser fazer em dupla ou em trio, pode fazer, no máximo em trio, tá, gente? Desde que se comprometa a não encontrar fisicamente com o colega, tá bom? O encontro só pode ser virtual, tá? Então, pelo amor de Deus, não tem problema não, Fabrício. Isso aí é probleminha de na hora de puxar e tudo, mas não vai fazer diferença não, tá? Se você conseguiu acessar tudo, não tem problema nenhum, porque a sala de aula virtual, ela fica disponível para todos os turnos. É a mesma coisa, entendeu? Eu não coloco uma coisa diferente para manhã, uma coisa diferente para noite, não. É tudo igual, então não tem problema não, tá? Você conseguiu acessar direitinho, tá ok, belezinha? Então, gente, a VA, como eu tinha falado para vocês podem fazer de forma individual ou em dupla ou em trio, tá? No máximo em trio, não pode ser mais do que isso. Beleza? E aí, gente, vocês me falam, pensa direitinho aí, né? Se vocês vão querer fazer em dupla, em trio, tá? E aí, quem que é representante de turma aqui na sala, gente? Quem que é representante? Bárbara. A Bárbara, é mesmo, a Bárbara. A Bárbara não tá aqui, né? Ainda. Eu vou pedir para a Bárbara fazer um levantamento para mim de quem vai querer entregar individual, de quem vai querer entregar em dupla. Professora. Pois não, Kleber. Te cortando aí, eu acho que o Bruno aí, quando a Bárbara não toma conta aí, o Bruno tá fazendo também, um belo né? trabalho aí, né? O Bruno Pois aí, é. Miranda. Mas eu não tô achando ele também, cadê ele? Ele falou que estava pronto para poder conectar e não tá aqui? Vou puxar a orelha dele. Vou puxar a orelha dele. Vou lá na casa dele puxar a orelha dele. Boa. Aqui. Não, beleza, Não gente. pode encontrar pessoalmente. Não, pelo amor de Deus, tá? Nós estamos no meio da pandemia, não quero que ninguém se contamine, não quero fomentar aglomeração, nem nada. Por favor. Vou avisar pro Sérgio cancelar a cerveja. Você fala com ele, pelo amor de Deus, tá? Que aí o encontro, se vocês quiserem encontrar virtualmente para poder fazer a peça, né, vai ser uma peça que eu vou disponibilizar para vocês, um cumprimento de sentença. Obviamente, eu não vou falar qual o cumprimento de sentença que é, mas já adianto a vocês que vocês vão precisar de fazer aquela planilhinha, né, que eu fiz uma aula, uma videoaula para vocês explicando como fazer a planilha. Nós tivemos depois uma aula, eu expliquei novamente como fazer a planilha e vocês vão ter que fazer a planilha. Tá lá no YouTube. Joseli, tem um canal no YouTube, eu até joguei lá no nosso grupo de WhatsApp, tem lá uma playlist. E também está no SF Web. O vídeo já tá lá, salvo na aula que eu explico como fazer a memória de cálculo. Tá? Tem um vídeo lá lindinho demais. E aí, gente, vocês vão precisar de fazer a memória de cálculo ou de utilizar o programinha que está disponível também lá no site do TJ de atualização, né? Porque sempre que vocês fizerem um cumprimento de sentença ou uma execução que for necessário vocês fazerem cálculo, vocês vão precisar de utilizar a planilha de cálculo.
tá? E aí vocês vão precisar de fazer, né? Eu não vou dizer qual o cumprimento de sentença, porque senão perde a graça, né? Vocês vão identificar qual que é e vão fazer a peça para mim pertinente. Beleza, gente? E aí, mais uma outra coisa. Eu conversei com o Gustavo e para poder unir o útil ao agradável, aquele estudo dirigido que eu havia disponibilizado para vocês, tá lá no TOTUS. Eu vou colocar ele no SF Web e ele será uma das nossas VAs, tá? Então a gente vai unir o útil ao agradável, por quê? Porque vocês vão ganhar ponto estudando, né? Então vocês fazem eu vou falar um pouquinho disso também, Joseli. Vocês fazem o estudo dirigido de forma individual, tá? Vão fazer a entrega para mim, eu vou marcar uma data, mas vai ser ao final do semestre, para poder pegar mesmo a matéria toda do semestre, para vocês acompanharem, poderem tirar dúvida também. E aí vocês vão fazer a entrega para mim também de forma virtual pelo SF Web. Eu vou marcar direitinho, tá? Mas o estudo dirigido, ele já está disponível lá no sistema TOTUS. Vai ser a nossa última VA, a nossa VA4, tá? A VA2, gente, eu vou disponibilizar para vocês muito provavelmente entre hoje e amanhã, tá? E aí o prazo de entrega dela provavelmente vai ser dia 23, ou dia 23 ou dia 28. Eu tô olhando direitinho, porque vocês têm o feriado para poder fazer, né? Porque terça-feira que vem é feriado, dia 21 de abril. Então, muito provavelmente eu vou fixar a data de entrega dela dia 23. Vocês vão ter aí pouco mais de uma semana para poder fazer a peça, tá? E vão fazer a entrega também via SF Web, ok? Se for em grupo, né, no máximo 3 pessoas, lembrando, desde que vocês não se encontrem fisicamente, e aí vocês farão a entrega para mim lá no SF Web. Pelo amor de Deus, não esqueçam de colocar o nome do colega de vocês, tá? Por favor, né? Em relação à prova, gente, muito provavelmente a prova vai ser realizada via sistema, mas isso ainda está sendo definido, tá? Como que ela vai ser feita, temporização, enfim, tudo isso ainda está sendo definido. A gente está se reunindo para poder conversar a respeito disso, né? Coordenação junto com a direção da faculdade, tá? E assim que nós tivermos um posicionamento oficial, eu passo para vocês. Mas muito provavelmente, eu já adianto que muito provavelmente a prova ela não vai acontecer no início do mês de maio, tá? Ela vai provavelmente ser um pouquinho adiada, exatamente para a gente poder para vocês se adaptarem ao sistema, né? E para poder ser tranquilo, vocês poderem fazer, tá? Ela de forma, né, bem tranquila, tá? Que é o objetivo. A gente já teve já tem, né, um tumulto em relação a essa questão da pandemia, um tumulto externo, né? Então, não vamos ter mais tumultos em relação ao nosso trabalho, né? Isso aí vocês podem ficar tranquilos, tá? Como nós não tivemos desde o início, não vamos ter agora. Bom, beleza, Joseli? Alguma dúvida, gente? Então, vou disponibilizar para vocês a VA, tá? Vou colocar lá direitinho o prazo para vocês me entregarem, né? Sugiro que todos vocês, quem ainda não olhou o sistema SF Web, olhe, tá? Porque todas as matérias estarão lá, gente. Todas as matérias, não só a minha. E todas as VAs serão entregues por lá, né? A não ser que o professor tenha combinado alguma coisa diferente com vocês, mas oficialmente é o canal que vai receber também todas as VAs, tá bom? Todas as atividades de vocês. Tranquilo? Então, quem ainda não começou, pode começar o estudo dirigido que está disponível lá no sistema TOTUS, tá? Tá salvo lá estudo dirigido. Pode começar a fazer para poder estudar. Professora, vai fazer... Pois, não, fala. Diga. Parece que alguém chamou aí. Primeiro que eu. Oi? Você não chamou. Eu estou no sistema aqui, professor. Eu entro no que? Sala virtual? O que é? Sala virtual. Sala virtual e depois? Disciplinas. Disciplina, aí depois digita o que meu aqui? Não, aí você vai entrar numa sala que vai ter todas as suas disciplinas. Ah, mas eu não digitei senha nem nada. Uai. Como é que você entrou no SF Web? Você já entrou? Ah, digitei. Já entrei e apareceu aqui, sala virtual. Isso, entra na sala virtual. É porque tem o acesso direto pelo TOTUS. Entra na sala de aula virtual. Aí você vai ter em disciplinas. Dentro de disciplinas vai aparecer todas as disciplinas que você está cursando. Aí você clica em aulas.
Aí você vai abrir todas as aulas que foram ministradas, né? A gente, tem professor que ainda está alimentando isso, tá, gente? Então, espera um pouquinho, tá? Tenha um pouquinho de paciência se ainda não estiver totalmente preenchido, né? Por todos os professores, porque a gente recebeu a notícia de que seria esse sistema e da alimentação dele durante o feriado. Então, alguns professores ainda não fizeram a alimentação dele, mas com certeza farão até o final da semana. E aí vocês terão, então, num sistema só, todas as disciplinas, todas as matérias e todas as atividades. Não vai precisar de ficar indo num sistema, indo no outro, entendeu? Para poder fazer. Vai ficar tudo lá. Então vai utilizar o TOTUS ainda ou vai O TOTUS encerrar? é o sistema acadêmico de vocês. Ele vai estar disponível para poder postar nota, né? Eventualmente o calendário, um cronograma, tá? Mas as aulas serão postadas apenas no SF Web. O que já está postado no TOTUS permanece, mas daqui para frente os professores utilizarão para postagem apenas o SF Web. Beleza? Beleza. Então tá bom. Aí, gente, não é assim, se atentem a isso para vocês não terem nenhuma surpresa desagradável, né? Porque depois fala assim, eu não sabia, perde alguma atividade e tudo, vai ficar tudo lá no SF Web, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês me chamam, qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, ao longo aí da semana, os professores vão alimentar essa plataforma. Então, caso não haja a alimentação ainda dessa plataforma, né, vocês podem ficar tranquilos que até o final da semana o professor ele vai mexer e vai colocar lá matéria, vídeo, tudo isso. Beleza, gente? Então, feito isso, né, vamos começar a nossa aula, tá? Hoje a gente está com um quórum, né, um pouquinho maior do que a gente teve na semana passada, na semana anterior. Em relação à questão da segurança, né, do Zoom, que foi uma preocupação de alguns alunos e tudo, gente, é só vocês não fazerem o login utilizando o Gmail de vocês, tipo fazer login com Google ou fazer login com Facebook. Né? Não façam dessa forma. Façam um cadastro específico para poder usar o Zoom, tá? Porque vocês fazendo esse cadastro específico para poder usar o Zoom, não tem um problema de ter aí uma possibilidade de roubo de dados, tá? Porque até onde, né, foi pesquisada até agora, as pessoas que sofreram algum tipo de instabilidade foi porque elas tinham feito login utilizando a conta delas, já uma conta existente do Facebook ou do Gmail. Quem criou um acesso específico para o Zoom não teve nenhum problema. Então eu vou deslogar agora. Não, gente, não precisa fazer isso não, né? Você vai lá, depois que assistir a aula, você vai, cria um acesso específico para o Zoom, tá? E muda sua senha do Gmail, muda sua senha do Facebook, coloca a verificação em 2 etapas, enfim. Tem como a gente ter segurança em relação às redes sociais, né? E aos nossos e-mails, às nossas contas no Google. Tranquilo? Então, agora eu vou dar minha aula, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não? Não. Posso começar? Que dia que é VA? Então, é Kleber que tá falando aí. Ô, Kleber, eu falei o seguinte, que eu vou colocar para vocês, né, a VA que vocês já fizeram, eu vou postar a nota provavelmente amanhã, né, vocês foram muito bem. E a VA, a próxima VA, que é a peça, vocês vão fazer a entrega via SF Web. Muito provavelmente eu vou fixar a data do dia 23, que é quinta-feira que vem, tá? Na nossa aula, né? No dia da nossa aula, para vocês fazerem a entrega até as 23h59 do dia 23, tá? Para vocês fazerem a entrega via SF Web. Tranquilo, gente? Tranquilo? Ótimo. Beleza. Perdão aí, desculpa. Sem problemas. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então. Bom, o que acontece? Na última aula, nós estudamos o cumprimento de sentença das obrigações de fazer infungíveis, né? E nós vimos, gente, que esse cumprimento de sentença de obrigação de fazer infungível, a primeira coisa que a gente
verificar sempre que a gente está diante de uma obrigação de fazer é se ela é infungível ou se ela é fungível. Por quê? Porque o procedimento do cumprimento de sentença vai ser diferente de acordo com o tipo de obrigação de fazer. Primeira coisa, gente, o que é uma obrigação de fazer? Uma obrigação de fazer é uma prestação de um determinado serviço, tá? Essa prestação desse serviço, ela pode ter cunho personalíssimo, ou seja, ela pode, né, ter que ser realizada apenas por uma pessoa especificamente, como ela também, gente, pode não ter esse cunho personalíssimo, ela pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha capacidade profissional para tanto, tá? Um exemplo, por exemplo, de uma prestação personalíssima. Ainda brinquei com vocês. Quem que vocês querem que cante na formatura de vocês? Aí acho que o Bruno respondeu que seria o Wesley Safadão e tudo, ou o Gustavo Lima, eu não lembro agora. E aí, isso, gente, esse tipo de prestação de serviços só poderia ser praticado por aquele cantor. Não serve outra pessoa. Tá? Agora, você contrata, por exemplo, uma empresa de pintura para que ela pinte um apartamento. Tanto faz quem que essa empresa vai mandar. Se ela vai mandar o João, se ela vai mandar o Joaquim, se ela vai mandar o Antônio, se ela vai mandar o Manuel, né? Tanto faz. O que importa é que o serviço seja prestado. Não importa, nesse caso, quem efetivamente vai prestar o serviço. Então, é essencial, quando vocês estiverem diante de uma obrigação de fazer, de vocês diferenciarem se ela é infungível, ou seja, personalíssima, insubstituível, só aquela pessoa pode praticar, ou se ela é fungível, ou seja, não personalíssima, substituível, qualquer pessoa com capacidade técnica suficiente pode praticar o ato, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o cumprimento de sentença vai ser diferente. E aí, na última aula, então, nós estudamos esse cumprimento de sentença. Eu, inclusive, disponibilizei para vocês hoje no nosso canal do YouTube. Também já está lá no SF Web um vídeo de um esquema. O esquema também já está disponível lá para vocês em arquivos da aula, tá? No SF Web. Um esquema para que vocês pudessem identificar a sequência lógica dos fatos. Então, quem tiver acesso a esse sistema, a esse esquema, inclusive agora, se quiser abrir tudo para poder acompanhar a aula, vai ser bem interessante, tá? Então, só relembrando, né? Na última aula a gente falou dessas obrigações de fazer infungíveis e eu falei para vocês que o cumprimento de sentença, ele tem uma peculiaridade. Na verdade, ele tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade, gente, que a gente pode destacar é que esse cumprimento de sentença, ele pode se dar, gente, tanto por iniciativa do credor, ou seja, do exequente, quanto de ofício pelo juiz. Fala. Você tá falando da fungível ou infungível? Da infungível ainda. Tá bom. Tá? Da infungível ainda. Tô só relembrando o que a gente estudou na última aula para a gente poder entrar na aula de hoje. Beleza? Aí, gente, então o juiz de ofício ao requerimento da parte, ele pode dar início aí a esse cumprimento de sentença, tá? Então, essa é uma peculiaridade. Até então, a gente ainda não tinha visto o juiz de ofício poder dar início a um cumprimento de sentença. Uma outra peculiaridade que era as obrigações de fazer, de não fazer e de entrega de coisa. Não há, gente, no cumprimento de sentença, não há prazo pré-fixado em lei, não há prazo previsto em lei para o cumprimento da obrigação. Ah, então como que eu vou saber qual que é o prazo que vai ser utilizado para o cumprimento de sentença? Qual que é o prazo que o executário devidamente intimado vai cumprir a obrigação? O prazo que tiver sido fixado no título, tá? Então, a sentença, por exemplo, se a gente estiver diante de uma sentença, a sentença vai fixar o prazo para que a obrigação seja cumprida. Então, devidamente intimado, o executado ele tem algumas saídas. A primeira delas é cumprir a obrigação. Se ele cumprir a obrigação, extingue o cumprimento de sentença. Ele pode também, gente, após o decurso de prazo para que ele cumpra a obrigação, ele pode, querendo, apresentar impugnação. A impugnação será apresentada no prazo de 15 dias após, né, o prazo de cumprimento voluntário da obrigação, que é esse prazo aí que é fixado no título, tá? Ele pode alegar, no caso, né, as matérias previstas no artigo 525, no que couber, tá? Como também ele pode ficar inerte.
né? Ele pode não fazer nada. Caso ele não faça nada, gente, essa inércia também é considerada quando o executado apenas apresenta a impugnação ao cumprimento de sentença, não cumpre a obrigação, ele está inerte. Para poder forçar o cumprimento da obrigação, o juiz, então, vai fixar uma multa diária, tá? É o que a gente chama de astrente. Além da fixação dessa multa diária, vai ser verificado, no caso concreto, se é possível a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente ou que, excepcionalmente, essa obrigação infungível seja cumprida por um terceiro. Caso haja essa possibilidade, gente, da obtenção de tutela por um resultado prático equivalente ou mesmo de, excepcionalmente, essa obrigação ser cumprida por um terceiro, vai haver o gasto, né? Vai ser despendido um gasto por parte do exequente para poder contratar esse terceiro ou para obtenção de tutela desse resultado prático equivalente. Ele adianta esses gastos, o exequente, e aí, gente, cobra-se tudo do executado. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, se eventualmente também for somado aí as perdas e danos, eu vou ter uma liquidação para poder apurar o valor das perdas e danos e vai prosseguir esse cumprimento de sentença agora por quantia certa e ainda haverá incidência de multa de litigância de má-fé, tá? Ou pode acontecer, gente, de não haver a possibilidade de um terceiro cumprir, não haver possibilidade de obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, e aí não há outra alternativa senão as perdas e danos. E aí, nesse caso, então, a obrigação será convertida em perdas e danos para poder apurar o quantum devido a respeito dessas perdas e danos. Haverá uma liquidação, tá? Essa liquidação, normalmente, ela é feita por arbitramento, mas caso haja um fato novo, né? Nesse caso, nós já vimos que se for alegado e provado fato novo, a liquidação será feita pelo procedimento comum, tá? E após a liquidação em que foi ali delimitado o quantum devido, prossegue o cumprimento de sentença por quantia, mais a multa por litigância de má-fé. Foi isso que nós estudamos na última aula e eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida a respeito disso que a gente acabou de falar, para eu poder entrar no cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungível. Vou aguardar vocês se manifestarem, para vocês não terem dúvida. E aí, posso prosseguir? Qual aula foi essa aí, professora? A última? A última. Terça-feira passada. Ah, tá. É porque eu tô aqui. Esse programa é bom, hein, professora? Que isso, hein? Agora é o que? O STF Web? É ótimo. Isso. Olha que as aulas estão todas aqui. Tá tudo aí. Eu consegui abrir agora o esquema que você colocou aqui pra gente. Tem um esqueminha aí que eu salvei em PDF para não desformatar. E tem um vídeo também depois que vocês podem assistir. Sempre que vocês tiverem dúvida, gente, vocês vão poder assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Que aí eu explico, né, o passo a passo do cumprimento de sentença. Tranquilo? Posso seguir então, gente? Pode. Posso? Ana, Elza, Joseli, Patrícia, Fabrício, Ingrid, Lucas, Rosana, Kleber, posso seguir? Então, beleza. Estou seguindo, então, tá? Bom, agora que a gente já sabe, então, a diferença entre as obrigações de fazer infungíveis e fungíveis, hoje a gente vai estudar o caso do cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis, tá? Ou seja, aquelas que podem ser facilmente substituídas por outra. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que a Ingrid, ela contrata a empresa do Fabrício para poder pintar a casa dela, tá? Então, ela contrata a empresa, o Fabrício, ela tem uma empresa especializada em pinturas, né? E ela contrata a empresa do Fabrício para poder fazer o serviço de pintura da casa dela. Como nós já falamos, gente, é um serviço de pouca complexidade. É claro que é necessário, né, que você tenha um mínimo aí de preparação para poder fazer uma pintura, mas não é algo complexo, é completamente diferente se, por exemplo, estiver sendo contratado um pintor renomado para poder pintar um quadro, né? Completamente diferente, tá? Nesse caso, ela contratou um serviço de pintura para a casa dela. Ok? Algo de pouca complexidade. Aí, o que aconteceu, gente? Ela fez esse contato com o Fabrício via WhatsApp.
Então, tem título executivo? Não. Se tivesse um contrato assinado, gente, haveria título executivo extrajudicial? Sim. Então, nós não estaríamos diante de cumprimento de sentença. Já entraria de cara com a execução que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Mas nessa situação específica, gente, é exatamente o que acontece na grande maioria dos casos. Você faz a contratação via WhatsApp. Você não assina contrato nenhum, você não se preocupa com isso, né? Comumente é o que acontece, tá? Aí o que foi que aconteceu, gente? Foi descumprida a obrigação e então a Ingrid, ela ingressou com um processo na justiça de uma obrigação de fazer, tá? Em face do Fabrício. Esse processo, então, teve uma sentença de procedência do pedido. É importante vocês acompanharem o exemplo, gente, porque os exemplos, eles são importantes para a prova, né? E aí, esse processo, então, ele teve uma sentença de procedência do pedido e, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão, o Fabrício permanece sem cumprir a obrigação. O que aconteceu, então? A Ingrid deu início ao cumprimento de sentença, tá? Então, ela tinha um título executivo judicial, que era a sentença, e aí, então, ela deu início a esse cumprimento de sentença. Mas, se ela não fizesse isso, o juiz de ofício poderia fazer? Poderia, tá? Nós já falamos que no caso das obrigações de fazer, de não fazer, e também no caso das obrigações de entrega de coisa, em sede de cumprimento de sentença, o juiz, ele pode dar início ao cumprimento de sentença de ofício ou a requerimento da parte. Suponhamos, então, que a Ingrid, ela deu início a esse cumprimento de sentença, tá? E aí, o que vai acontecer? O Fabrício será intimado no prazo que foi fixado no título para poder cumprir a obrigação, tá? Qual que é o prazo que foi fixado no título? Não sei, cada caso é um caso. Vamos supor que o juiz tenha fixado o prazo de 15 dias para que ele fizesse a pintura, tá bom? Para que ele prestasse o serviço, ok? Então, Fabrício foi devidamente intimado. Como que será a intimação do Fabrício? A gente já estudou essa parte das intimações. Vale a pena a gente retornar e estudar no artigo 513, né, gente? As intimações, as regras de intimação, elas estão previstas lá no artigo 513 do Código de Processo Civil. Via de regra, se houver menos de um ano do trânsito em julgado da decisão, a intimação se dará na pessoa do advogado. Mais de um ano do trânsito em julgado, ou se por um acaso o executado não tiver advogado constituído nos autos, ou se ele tiver sido representado pela Defensoria Pública, essa intimação ela será por meio de carta com aviso de recebimento. Se ele tiver sido citado por meio eletrônico na primeira fase do processo, agora a intimação também se dará por meio eletrônico. Se por um acaso ele tiver sido citado por edital, a intimação agora também é por edital, tá? Então, o Fabrício será devidamente intimado para poder cumprir a obrigação. Intimado, o Fabrício, ele tem algumas possibilidades. A primeira delas, cumprir a obrigação. Cumpriu a obrigação, gente, extingue o cumprimento de sentença, todos ficam felizes. Certo? O Fabrício pode também executado, pode também após o prazo de cumprimento espontâneo ou voluntário da obrigação, que seria esse prazo de 15 dias, apresentar impugnação ou cumprimento de sentença nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Ele teria um prazo de 15 dias, então encerrou o prazo de cumprimento da obrigação, que seria, no caso do nosso exemplo, 15 dias, né? Mas é o prazo que está fixado no título. Inicia-se um novo prazo, independentemente de nova intimação, que é o prazo de defesa do executado, tá? Então, ele pode apresentar impugnação. Como ele também pode virar e falar assim, não vai dar nada para mim, vou ficar aqui na minha, vou fingir de morto, tá? Vou ficar inerte. Se ele ficar inerte, gente, para poder forçar o cumprimento da obrigação, o juiz vai fixar essas astrentes, ou seja, a multa diária. Essa multa ela tem previsão lá no artigo 537 do Código de Processo Civil, tá? E essa multa, gente, ela será revertida para o exequente. Nós falamos um pouquinho dessa multa na última aula. Essa multa ela não tem caráter punitivo, ela tem um caráter coercitivo, tá? Ela tem a finalidade de coagir, de forçar o cumprimento da obrigação. Ela não tem finalidade de punir o executado, e sim de forçar o cumprimento da obrigação.
Então, haverá a fixação dessa multa e como nós estamos diante de uma obrigação de fazer fungível, um terceiro pode cumprir a obrigação, não pode? O Fabrício pode chamar uma outra pessoa para poder... a Ingrid, ela pode chamar uma outra pessoa que não a empresa do Fabrício para poder fazer a pintura do apartamento dela, da casa dela? Pode. Tá? Então, já que é possível a contratação desse terceiro, né, ele será contratado, o exequente que vai ter que pagar esse terceiro, ele adianta esse pagamento, porque ninguém trabalha de graça, né, gente? Imagina você virar, eu estou contratando, vamos supor que eu esteja contratando o Kleber, tá? O Kleber, ele é pintor, e aí eu estou contratando ele, a Ingrid contrata ele. Eu vou virar para o Kleber e falar assim, ô Kleber, o negócio é o seguinte, você pinta aqui, tá? A minha casa... Só que, só que, na verdade, é o seguinte, você vai receber do Fabrício, que já me deu o cano. Mas assim, né, a gente tem que ter fé em Deus. Gente, em sã consciência, quem que vai fazer o serviço? Ninguém. Então, o exequente é que vai adiantar o pagamento, tá, desse terceiro e vai cobrar tudo do executado. Eventualmente, inclusive, perdas e danos. Então, ele vai cobrar todos os gastos que ele teve com a contratação desse terceiro, mais, eventualmente, as perdas e danos. E aí, se houver perdas e danos, haverá necessidade de uma liquidação, né, para poder apurar o quantum devido e prossegue esse cumprimento de sentença por quantia certa, mais a incidência da multa por litigância de má-fé, porque houve o descumprimento de uma ordem judicial. Então, há a violação aí da boa-fé objetiva. Pode acontecer também, gente, da Ingrid virar e falar assim, esse trem já me deu trabalho demais. Eu não quero mais saber disso, eu não quero contratar mais ninguém, eu só quero ser indenizada. Nesse caso, então, gente, haverá a conversão dessa obrigação de fazer em perdas e danos, tá? Ela vai cobrar efetivamente o prejuízo que ela sofreu, tanto de cunho material quanto de cunho moral, né? Para poder apurar esse quantum devido, gente, haverá uma liquidação e, após a liquidação, prosseguimento do cumprimento de sentença por quantia certa, com a incidência da multa de litigância de má-fé. Beleza? Tá rápido, gente? Tá tranquilo? Tá um pouquinho rápido. Tá. Eu volto. Roberta, deixa eu só tirar uma dúvida. Pode Aí ser. o executado pode. É porque as setinhas estão ligadas, mas o cumprimento de sentença prossegue por quantidade certa é a opção inicial dela, pode ser uma opção inicial. Não precisa dele não querer cumprir, ou ela já Ele pode já direto converter em perdas e danos. Ficou inerte. Entendi. O executado ficou inerte, já pode ir direto para as perdas e danos, entendeu? Entendi. Não, então só se tiver perto. Sempre vai ser dada a oportunidade. Quem tá falando é a Ana, não é? É. Ah, tá. Sempre vai ser dada a oportunidade, Ana, de o executado cumprir a obrigação. Só se ele não cumprir a obrigação é que aí abre-se a possibilidade da conversão da prestação em perdas e danos, entendeu? Entendi. Então não precisa de ter um terceiro para fazer, ela já pode ir direto a perdas e danos. Não, eu posso simplesmente virar e falar assim, eu não quero pagar terceiro, eu não tenho dinheiro para poder pagar uma terceira pessoa, eu tô de saco cheio disso, eu não sei nem se eu vou receber, como é que eu vou pagar um terceiro para poder cobrar tudo do executado, eu não sei nem se esse executado tem dinheiro, se ele tem condição de pagar, eu já tô cheia disso. Então, ele já pode ir direto, né? Havendo a inércia do executado, ele já vai direto e converte essa obrigação para as perdas e danos. Entendeu? Entendi. E no caso da impugnação, se ele faz a impugnação? Se ele fizer a impugnação, ele está inerte. Então, aplica-se aí tudo que a gente estudou em relação à questão da inércia. Porque, olha só, se ele simplesmente faz a impugnação, ele está se defendendo, mas ele cumpriu a obrigação? Não, então ele está inerte. Não. Se ele tá porque inerte, já é um cumprimento da sentença, né? Já teve uma sentença. Exatamente. Então, se ele está inerte, vai incidir multa, vai abrir a possibilidade para um terceiro cumprir, ou vai abrir a possibilidade, inclusive, para isso já ser convertido em perdas e danos. Entendeu? Gente, a aula de agora vai encerrar, porque tá acabando os nossos 40 minutos. Eu vou mandar um novo link para vocês lá no WhatsApp, tá? Não vão embora, tá bom? Tá bom. Tô mandando outro link para vocês lá, tá? Tô encerrando a aula de agora, tô mandando outro link.
Beijo, até daqui a pouco.